O Flamengo amassou o Grêmio nessa última quarta-feira, no jogo na Arena do Grêmio, 2-0. Ficou muito barato. O Flamengo foi predominante em todas as dimensões do jogo, em todas as fases do jogo, então foi superior tática, técnica, psicológica e fisicamente. Em todas as fases, todos os submomentos, ofensivamente, defensivamente, bloco médio, bloco baixo, bloco alto, a organização ofensiva e nas transições em último terço. Sampaoli realmente foi bastante superior ao seu adversário Renato Gaúcho nessa partida, e o time do Flamengo, de uma forma geral, foi muito superior também. Eu quero fazer aqui um apanhado geral desse jogo com vocês, a gente vê alguns detalhes táticos, algumas nuances que foram essenciais para que o Flamengo fosse tão superior, e também falar por que o Flamengo acabou não conseguindo fazer mais gols, né? Além, é óbvio, da questão do pênalti pedido pelo Gabigol. Então fica aqui comigo, deixa o seu like, que enquanto isso eu vou rodar a vinheta. Vamos falar de tática? Bom, gente, antes da gente seguir, meu recado de hoje é: considere a possibilidade de virar membro desse canal, tá? Temos um chat para os membros, temos a transmissão tática. Está crescendo aos poucos, está chegando gente devagarzinho. Está ficando bem legal a nossa comunidade, nosso grupo. Muito debate sobre o jogo. Está ficando bem legal. Então, link na descrição aqui desse vídeo, tá? Clica lá, você vai ver lá os valores, as suas recompensas, as suas contrapartidas que você vai ter para cada um dos níveis que a gente apresenta lá de membros, tá bom? Então vai ser um prazer receber vocês. Vai ser muito legal a gente poder ter esse contato e ajuda muito o canal aqui a crescer. Beleza? Então vamos seguir. Vamos falar sobre esses detalhezinhos aí, táticos, técnico-táticos e até psicológicos também, por que não, desse jogo. Então, vem comigo, vamos lá. Muito se falou, né, sobre a preocupação do Flamengo estar com um volante só. Eu me incluo nessa turma. Eu faço aqui a minha culpa. Achei que o Flamengo poderia estar correndo muitos riscos. Por que eu digo isso? O Flamengo vem sofrendo muita finalização, vem sofrendo muita transição. E o Vitor Hugo, por exemplo, na Arena da Baixada, não fez uma boa partida defensivamente. Demorou para recompor, não tinha o senso de urgência que a gente fala, né? De correr para trás, não fechou a linha de passe. E o Thiago Maia ficou muito sobrecarregado naquela partida contra o Atlético Paranaense. Então, por uma experiência recente, né, por uma atuação recente do Vitor Hugo, o imaginário coletivo, e eu me incluo, né, ficou preocupado, todo mundo ansioso, apreensivo, melhor dizendo, sobre a presença do Vitor Hugo e sobre a questão do Maia ficar sobrecarregado e o Flamengo sofrer demais. Mas não foi isso que aconteceu. A gente também vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Já deixou seu like no vídeo? Não esquece. Eu imaginava o Grêmio num bloco médio, médio-baixo, mais médio, na verdade, que é esse cenário aqui. Mas, na verdade, o Grêmio adiantou bastante as suas linhas inicialmente, né? Fez essa estrutura aqui de uma espécie de 5-2-3 e deixou muito espaço nos seus entrelinhas, né? Entrelinhas do Grêmio ficou bastante esvaziado e o Flamengo gerava muita vantagem a partir dessa situação. As linhas muito espaçadas, então subiam os três, Bitelo, Cristaldo e Soares, e não acompanhavam muitas vezes os volantes. A última linha também não subia junto. Então, o time ficou bastante espaçado e muito por conta disso, é claro que o Flamengo teve uma noite muito feliz também em termos de estratégia, mas também muito por conta disso o Flamengo conseguiu suas vantagens. Eu já tinha apontado no pré-jogo também que o Grêmio tinha dificuldade nessa subida de bloco, que não era uma subida de bloco encaixada. Cheguei até a mostrar aqui para quem viu o vídeo pré-jogo que o Galo, por exemplo, conseguiu tirar vantagem, quase foi para dentro do gol do Grêmio em algumas situações no duelo recente entre essas duas equipes. E com o Flamengo também não foi diferente, né? O Vitor Hugo normalmente era esse cara mais livre, era o homem livre, como a gente chama, né? Então, o Flamengo acionou muito o Vitor Hugo, que foi muito inteligente ao se identificar como homem livre, se colocar como linha de passe, isso é importante na distribuição do jogo. A gente também falou no pré-jogo, né, dessa marcação por setor, individual por setor, onde os atletas do Grêmio fazem muitas perseguições longas e que isso eventualmente gera espaço nas costas, né? E o Flamengo poderia e deveria, né, aproveitar esse espaço. Já tinha feito isso no jogo no Maracanã no 3-0 e voltou a fazer. O Flamengo foi inteligente ao jogar a poucos toques, a fazer ali as rodinhas, como se diz em espanhol, os rondos, né?
e juntar muita gente perto da zona da bola. Também vou mostrar isso daqui a pouco melhor para vocês. E a partir desse tipo de situação, o Flamengo conseguia sempre manobrar, sempre manipular essa marcação do Grêmio, que, como se diz aí na linguagem popular, ficou na roda, né? O Flamengo com uma posse de bola assim, muito superior, né? Bom, a gente vai começar agora a ver alguns prints. Logo no início do jogo, a gente já viu essa subida de bloco. E é interessante notar o seguinte: o bloco, a ideia não é subir com todo mundo. A partir do momento que o bloco começou a subir, que o Flamengo conseguiu gerar superioridade, conseguiu circular essa bola aqui, você vê aqui no canto, bem no cantinho da tela aqui, ó, 2 jogadores do Grêmio aqui correndo para trás. Então, a ideia não é subir com tanta gente, né? Então, só que a partir do momento que você sobe só com 3 e deixa esse espaço gigante aí, você permite que o seu adversário progrida, né? Então, esse foi um grande pecado do Renato Gaúcho, do Grêmio, de uma forma geral. E a gente vê o Vitor Hugo, como eu falei, como esse homem livre. Normalmente ele era esse homem livre, né? Aqui o Flamengo pesando bastante o lado direito, bastante gente em volta da zona da bola, o Flamengo procurando trabalhar a bola sempre a poucos toques, né? E quando você via, por exemplo, aqui o Gabriel fora da área, né? Na posição como se fosse do Ribeiro, alguém ocupava a posição dele, no caso aqui o Bruno Henrique, o Arrascaíta também, muitas vezes estava como esse centroavante, né? O Flamengo ocupou muito bem os espaços nessa partida. Quando o Flamengo entrava no tiro de meta, o Grêmio já conseguia encaixar um pouquinho melhor essa subida de bloco, conseguia fazer um encaixe mais individual, aqui com uma estrutura de 3-2, né? Em vez de 3-2, 2 na frente e 3 mais atrás, né? Um pouco mais equilibrado. O Flamengo, quando tinha um pouco mais de dificuldade e não se sentia confortável para sair jogando, tentava a bola longa no Bruno Henrique. O Bruno Henrique não estava tão apurado tecnicamente, no início do jogo especialmente. Teve algumas bolas jogadas nele que ele acabou desperdiçando, alguns erros técnicos, alguns erros de tomada de decisão. É claro que ele foi imprescindível para o gol, teve alguns outros momentos muito importantes. Eu vou falar também sobre tudo isso já já. Mas, tecnicamente, em alguns momentos do início do jogo, especialmente, quando ele foi acionado, ele não conseguiu entregar o que se espera dele, né? Aqui, mais uma vez, o Vitor Hugo, e aqui ele interceptando, né? Ele foi muito importante para interceptar, para desarmar, para fechar a linha de passe. Ele fez uma partida defensivamente muito boa, ofensivamente também, foi um dos melhores em campo, com certeza. E aí eu botei esse print aqui, destaquei essa cena aqui porque realmente é sintomática de como o Vitor Hugo baixou muito nas linhas, baixava muito para ajudar o Wesley, dependendo da situação, fechava a frente da área com o Maia, foi muito importante defensivamente também. Aqui o lance que o Cunha erra, né? Erra o passe aqui e o Grêmio consegue interceptar e acaba não conseguindo marcar esse gol. O Cunha até sai muito bem, consegue fazer uma boa defesa. Nesse momento, o Flamengo teve alguns minutos de instabilidade, quis acelerar um pouco o jogo, ficou um pouco ansioso, né? E perdeu um pouco o controle. Até então, o Flamengo conseguia circular bem a bola, se aproveitar das vantagens. E aí, aos 16 minutos, o Sampaoli pede calma para o time, a bola sai em lateral, o Sampaoli consegue comunicar minimamente com seus atletas, pede calma, e o Flamengo volta a botar a bola no chão, volta a circular a posse e faz o jogo de novo ao seu modo, ao seu jeito, e volta a controlar as ações. Que foi uma das raras bolas que o Flamengo deixou muito descoberta, né? E que o Grêmio conseguiu achar o Soares aqui, o João Pedro achando o Soares nas costas do Léo Pereira, e foi um lance de um certo perigo para o Grêmio, né? Bom, aqui mais uma vez o Vitor Hugo como homem livre, ele não era homem livre somente em zonas mais baixas do campo, ele também por muitas vezes se tornava esse homem livre em zonas mais avançadas, né? O Cristaldo é um jogador que não tem muito esse senso de urgência de baixar, por isso também esse lado direito do Grêmio fica vulnerável. A atuação do Cristaldo como um atleta que não tem muito essa capacidade de baixar muito, esse senso de urgência, essa capacidade de correr para trás e de recompor na linha, isso deixa o time muito vulnerável. Por isso que esse lado esquerdo do Grêmio, lado direito do Flamengo era mais vulnerável. O Bitelo já tem um pouco mais isso no jogo dele, ele baixa mais nessa segunda linha para fazer um 5-3-2. Muitas vezes que o Cristaldo não baixa, quando está evoluindo pelo lado dele, vira um 5-2-3 e aí fica realmente vulnerável, fica muito esvaziado. Olha só quanto espaço que o Vitor Hugo tem para jogar. Aqui a atuação do Felipe Luiz por dentro, né? A gente viu em alguns momentos o Felipe atuando por dentro, e quando ele vinha por dentro, o Flamengo sempre colocava alguém por fora, alguém no lugar dele. O Flamengo, como eu já disse, ocupou muito bem os espaços de uma forma geral, então tinha sempre alguém ocupando a casinha, né? O jogo de posição pede que você ocupe a casinha, especialmente em primeira e segunda fase de progressão, de construção, e o Flamengo fez isso muito bem. Então, quando o Felipe ia dentro, tinha alguém fora
podia ser o Arrascaeta, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, mas em alguns momentos foi o próprio Gabi, foi o BH, e até o Léo baixou em alguns momentos como lateral, fez uma função de lateral para o Felipe poder pesar um pouco mais esse meio, gerar superioridade ali. A gente também vê o Gabi lá do outro lado, né, dando amplitude. Em alguns momentos, quem dava amplitude era o Gabi, e aí sempre tinha alguém para compensar. Nesse caso aqui, era o BH, que não está nessa imagem aqui, mas que com certeza estava ali para pesar ali o centro da área, ali, pesar essa profundidade, né, incomodar os zagueiros adversários. Aqui o Everton Ribeiro e o Arrascaeta ficando ao lado dos volantes, é uma posição que me agrada, eu já falei sobre isso em vídeos anteriores, essa posição 2 do jogo de oposição, porque você fica numa posição que o adversário tem dificuldade, às vezes, até de te ver, mas o seu companheiro te vê. Então, é uma posição que gera muita dúvida na marcação. Então, eu quis destacar isso aqui, porque realmente é uma posição que me chama atenção, e o Flamengo, mais uma vez, sabendo manipular bem, sabendo ocupar bem os espaços e deixar os adversários em dúvida. Aqui o Arrasca como centroavante, como eu falei, né? O Flamengo sempre fazendo essas trocas ofensivas, essas permutas, como a gente chama na análise. Então, quando o Gabi baixava, o Arrasca ia lá ocupar, poderia ser o Bruno Henrique também. O Flamengo foi muito bem em ocupar bem esses espaços. Que é a origem do lance do primeiro gol, né? O Wesley muito feliz nesses saltos de pressão, estava com um timing muito bom, o time estava muito bem ajustado nesse sentido. O Fabrício Bruno também teve muito bem nesse tipo de jogada durante o jogo, e aí o Wesley salta muito bem essa pressão, rouba essa bola do Cristaldo, o Cristaldo fez uma partida abaixo realmente. Aqui o Gabi fixando os dois zagueiros, na hora que o Wesley consegue progredir, conduzir a bola, e aí o fato do Gabi fixar esses dois zagueiros é que gera o espaço para o Bruno Henrique poder receber livre, né, ter espaço e tempo para poder fazer o passe para o Gabi. Aqui a gente está vendo o lance que o Bruno Henrique faz o passe para o Gabriel, ele faz de perna esquerda, né? O Gabriel faz de perna direita também, ambos usaram o pé não hábil aí, né? E eu tenho uma teoria de que em algumas situações, alguns jogadores usam esse artifício de fazer passes por entre as pernas do adversário de propósito. Eu acho que esse foi o caso da jogada de ontem do Bruno Henrique. Deixe seu comentário aqui se você acha que eu estou doido, estou viajando, ou se você concorda comigo. Comenta aqui. Mais uma vez o Flamengo pesando aqui esse lado direito, fazendo os rondos, juntando muita gente para poder gerar superioridade no corredor lateral. E essa aqui é a origem do lance do pênalti, né? A origem do lance do pênalti, o Flamengo está com inferioridade numérica, mas mesmo assim consegue, através do toque rápido, do jogo a poucos toques, e do sem bola, né? Das ultrapassagens, do aproveitamento do espaço. Olha o Kahneman saltando aqui no Wesley, né? Olha como é que existe um espaço aqui nas costas, e aí o Everton se coloca nesse espaço, recebe o cabeceio aqui do Everton, perdão, o Everton se coloca no espaço, recebe essa bola de cabeça do Arrascaeta e acontece o pênalti, né? O Gabriel perde o pênalti. O Gabriel é um atleta que a gente chama que é um batedor de pênalti goleiro dependente. Então ele espera o goleiro se mexer até o último instante. O Gabriel não se mexeu, o Gabriel Grando, no caso, né? O Gabriel Grando não se mexeu. Quando acontece isso, quando esse goleiro que espera até o último momento realmente não se mexe, né? Quando os dois esperam até o último momento e o goleiro não se mexe, o batedor tem que botar essa bola bem no cantinho. Não foi o que aconteceu com o Gabriel e ele acabou perdendo. Tem crédito, né? Aqui as trocas, as perguntas ofensivas estavam funcionando muito bem, com as trocas de posição, cada um ocupando a casinha do companheiro, dependendo da situação, né? E as trocas defensivas também funcionaram bem. Olha só o BH mais baixo do que o Felipe. Felipe saltou pressão aqui para tentar roubar uma bola e o BH veio compensar aqui nessa última linha. Você tem o Thiago Maia mais baixo também, compondo aqui para poder ocupar bem o espaço. O Flamengo muito comprometido defensivamente, né? O BH muito bem nisso, o Vitor Hugo, o Everton Ribeiro. Eu vou falar mais sobre isso também daqui a pouquinho. Olha aqui o salto de pressão do Fabrício Bruno também, como eu tinha já mencionado, muito bem nesse tipo de jogada do Fabrício na partida. Aqui, esse lance aqui é para evidenciar, para retratar o quanto também o Grêmio estava mal tecnicamente. O Grêmio teve um baixo aproveitamento de passes, o time estava tomando muita decisão errada e estava tecnicamente abaixo. E aí não tem a ver só com a atuação do Flamengo, tem também a ver com a atuação do Grêmio, que estava cometendo erros não forçados, como se diz até no tênis, né? Então, esse domínio aqui do Bruno Vini, essa bola está chegando no peito dele, olha só o tempo que ele tem, o espaço que ele tem. Ele acaba errando esse domínio, ele vai perder essa bola para o Arrascaeta depois. Então, foram alguns lances, assim, tecnicamente, que os atletas do Grêmio não estavam realmente numa noite feliz, tá? Aquilo aqui o Ribeiro já ajudando o Wesley, isso já com o Ferreirinha em campo, né? No finalzinho do primeiro tempo, o Renato Gaúcho coloca o Ferreirinha para tentar gerar a situação de 1 contra 1 ali e eventualmente conseguir mais um cartão amarelo para o Wesley. Já tinha um cartão amarelo nesse momento,
Não deu certo, né? O time estava muito comprometido defensivamente, como eu já falei. Então, você vê aí o Everton Ribeiro ajudando o Wesley, fazendo esse 2 contra 1 no Ferreirinha. Enquanto o Wesley esteve em campo, ele sempre teve muita ajuda dos companheiros dele para poder não ficar em situação vulnerável de 1 contra 1, em que ele eventualmente pudesse, até sem querer, chegando atrasado numa jogada, fazer uma falta que pudesse gerar um segundo amarelo e uma expulsão, né? Aqui começa o segundo tempo e o Bruno Henrique já salta a pressão, já intercepta um lançamento, né? O Bruno Henrique é muito importante nesse tipo de jogada. O Bruno Henrique traz um ganho muito grande para o Flamengo nesse salto de pressão, e isso vai esvaziando o jogo do adversário, isso vai minando o adversário psicologicamente. Ele é muito importante nisso. Aqui a gente também pode ver nesse print a estrutura de 4-3-3 que o Flamengo subiu o bloco e que funcionou muito bem. Você via o Bruno Henrique, o Arrasca e o Gabi, e numa segunda linha um pouco mais abaixo, o Maia, o Vitor Hugo e também o Ribeiro. Bom, a gente está vendo aqui de novo o Ferreirinha em 1 contra 1, na situação que ele gosta, que ele se sente confortável. Dessa vez quem está ajudando aqui o Wesley é o Maia. Você vê o Fabrício Bruno aqui também na cobertura. Então o Wesley teve bastante ajuda dos companheiros para poder não ficar numa situação vulnerável. Aos 2 minutos o Flamengo puxa um contra-ataque, o Flamengo consegue ganhar uma segunda bola de uma finalização bloqueada do Grêmio e o Bruno Henrique sai em disparada. O time não acompanha, o time sai um pouco mais devagar, o bloco, né, de uma forma geral, os companheiros não saem em disparada para poder acompanhar o Bruno Henrique. Ele pisa na bola aqui, toca essa bola para trás para o Gabriel já toca para trás para o Felipe Luiz. Claramente a orientação do São Paulo era: não acelerem o jogo, vamos manter a posse, vamos obter as vantagens através do jogo apoiado, através do jogo da circulação da posse. O Flamengo deu muitos passes, o Flamengo passou de 650 passes, se eu não estou enganado. Então isso foi primordial para que o Flamengo conseguisse realmente as vantagens e ser predominante no campo de jogo. A gente vê mais uma vez o Ribeiro e o Vitor Hugo baixando na linha, fechando linha de passe, muito comprometidos defensivamente, foram muito bem nesse sentido. Aqui, mais uma vez, protegendo o Wesley aqui. Aqui o Felipe Luiz achando o Arrascaeta no entrelinhas. O Felipe Luiz é muito forte nesse tipo de jogada. Mais uma vez ele se destacou nesse sentido, né? Jogou uma partidaça e mais uma vez vale frisar, né? As linhas do Grêmio subindo de forma muito desordenada, as linhas muito espaçadas e o Arrascaeta, por exemplo, ficando bastante livre aqui. A bola está descoberta, o Felipe consegue fazer o passe e ao mesmo tempo também não há uma posição mais próxima aqui do Arrascaeta. O Kahneman recebe um cartão amarelo numa jogada que ele disputa com o Gabriel e coloca o braço, coloca assim um antebraço no rosto do Gabriel. Jogada que precisa ser punida com cartão amarelo, que é uma jogada com uso de força excessivo, né? A gente sabe que o Kahneman passa muitas vezes do ponto. É o jogador que mais recebeu cartões amarelos aqui no futebol brasileiro desde 2016, desde que ele chegou aqui, né? Atleta que muitas vezes acaba passando do ponto. E claramente é um lance para cartão amarelo, é expulsão, porque são 2 cartões amarelos, né? O segundo cartão amarelo. E aí ele foi para o chuveiro. Logo que o Kahneman é expulso, aí sim o Sampaoli faz questão de colocar o Varela para não ter mais nenhuma chance do Wesley eventualmente tomar um cartão amarelo. De repente ele poderia entrar numa confusão, numa discussão, por exemplo, né? O Grêmio tentou enervar muito o jogo a partir do primeiro cartão que o Kahneman tomou, do primeiro amarelo. Viu que estava muito difícil na bola, tentou enervar o jogo, não foi feliz. Aí, muito bem o Sampaoli em colocar o Varela para realmente eliminar essa chance de perder o Wesley e ficar 10 contra 10, né? Conseguir aproveitar essa vantagem de 11 contra 10. Aqui o lance do gol do Maia, né? O Felipe Luiz achando o Arrasca mais uma vez no entrelinhas. Estava bastante fácil de achar esse entrelinhas, né? Como a gente já comentou algumas vezes aqui. E o Arrasca faz o passe muito bem feito também aqui para o Maia. Espera o momento certo de fazer o passe. O Maia, na minha visão, tentou achar o Gabi, a bola desviou, entrou. O Flamengo também contou um pouquinho com a sorte. Logo depois que o Flamengo faz o gol, o Flamengo já sobe o bloco de novo, muito encaixado, time muito comprometido com o sem bola, tanto em linhas baixas quanto em subida de bloco, muito encaixadinho. Olha só, isso aqui é logo depois do gol. Olha como é que o Gabi está encaixado aqui, o Arrasca também está próximo do opositor, o BH está saltando pressão, o Maia está aqui próximo do Vilha Sante, por aí vai. O Flamengo tem até mais atletas nesse frame aqui, a gente olhando, do que o próprio Grêmio. O Felipe Luiz saltando pressão também no Bitelo. Então, realmente, o Flamengo foi muito comprometido. Interessante perceber que o Flamengo acabava de fazer o segundo gol e continuava saltando pressão, subindo bloco, né, e sendo muito efetivo nesse sem bola, né? Nos minutos que se seguiram, o Grêmio acabou apostando tudo, apostando todas as fichas e tentou ir para cima. Conseguiu 2 escanteios, conseguiu algumas finalizações. O Flamengo parecia um pouco cansado nesse momento e aí
o São Paulo faz as trocas, coloca o Alan, coloca o Pedro, coloca o Cebolinha, e o time ganha um pouco mais de vigor, fica um pouco mais fresco. A gente já viu aqui, por exemplo, o Alan mais próximo do Maia, protegendo a frente da área, como uma dupla, né? Até permitindo que o Maia avançasse um pouco mais em alguns momentos, fazendo esse balanço, né? E o Vitor Hugo aqui no cantinho da tela, sendo esse cara mais avançado, foi fazer o papel do Arrascaeta, que saiu de campo, assim como o Bruno Henrique, assim como o próprio Wesley e assim como o Gabi também. E aí o lance que o Pedro perdeu, né? A nota triste, a nota ruim da noite para mim foi a atuação do Pedro, que entrou um pouco ansioso. E aí não é jogar pedra não, gente. A gente não pode sair jogando pedra. Eu vi gente comentando, ele tem que deixar de ser individualista, ele tem que aprender com o Bruno Henrique. De fato, o Pedro às vezes é um jogador que opta por jogar individual, confia muito no seu taco, na sua técnica, e às vezes opta por ser um pouco individualista, mas é um jogador impressionantemente bom, muito técnico, já entregou muita coisa para o Flamengo e está passando por um momento que está ansioso, entrou um pouco ansioso ontem, querendo fazer um gol, querendo mostrar serviço, até porque seria um gol importante para matar de vez aí o confronto. Então, ele ficou só um pouco ansioso, na verdade, e acabou perdendo, por exemplo, esse gol que ele não costuma perder, né? Bom, esses foram os detalhes aí, realmente nos mínimos detalhes para vocês poderem apreciar tudo que eu entendi desse jogo aí, tática, técnica, física, psicologicamente, tudo que eu pude observar e tentar trazer alguns detalhes aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o like, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar e se inscreve no canal. Tamo junto, aquele abraço, fui!